E a gente preparou uma mensagem hoje para palestrar para vocês, Crescendo em Liderança. E a Daphne vai contar uma história para vocês da Bíblia. Oi. Uma carta de Paulo, né? Acho que a nossa palavra foi também muito usada com a palavra do Alex e da Rose, né? Sobre Paulo. Boa tarde, gente. Povo lindo. Quando a Mágila falou que seria o Espírito Santo que iria conduzir, né? Que ela não daria temas. Eu fiquei meio ociosa, né? Porque a gente é meio cheio de regrinha. E eu vejo o quanto Deus é fiel, o quanto Ele confirma, né? Porque a palestra da Rose tem tudo a ver aqui com a minha palestra também, com a palestra do Senhor, né? E ela falou da paixão, falou de Paulo, e hoje é a menor carta de Paulo escrita a Filemon, né? E a igreja. E eu vejo quanto Deus Ele fala conosco, assim, de forma abertamente, né? Eu vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, por este momento. Por esse momento, Pai, que Teu Espírito Santo, que Ele possa me conduzir, que Ele faça de mim atalaia para o Teu povo, para falar da Tua palavra. Se faça presente, nos enche com a Tua presença. É o que te pedimos nessa tarde, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? E o nosso tema é... Deu certo? O poder da comunicação do líder. Amém? É uma palavra bem forte, né? E eu creio que Deus ele vai falar conosco nessa tarde, porque eu fui muito ministrada. E eu espero passar para vocês o quanto eu fui ministrada também. Tá lá em Filemon, se vocês quiserem acompanhar, vou dar uma lidinha rápida. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. A nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graça ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade, irmão amado, particularmente por mim, se recebesses a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço.
Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epafras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Eu já tinha dado essa palavra na minha célula, na Messejana, mas o Senhor, a todo tempo, Ele renova, né? Se eu ler a mesma palavra, conduzida pelo Espírito Santo, o Senhor me revela algo diferente. E nessa carta que Paulo fala, vou tentar resumir a história. Onésimo era um escravo, foragido de seu senhor, Filemon, né? Que por coincidência não, pelo poder divino do Senhor, Paulo, que estava na prisão, conheceu Onésimo nessa prisão e lá converteu, né? Houve a conversão de Onésimo. E naquele tempo, um escravo foragido, ele poderia, por castigo, quando ele fosse resgatado, ele poderia ser marcado na testa, ou ele poderia ser crucificado, porque ele se rebelou contra seu Senhor. Mas Paulo, e nós conhecemos a história de Paulo. Paulo era um grande pregador. Ele era muito letrado. Hoje as pessoas fazem faculdade, fazem cursos, fazem, né, marketing. Para quê? Para um reconhecimento. E Paulo já tinha tudo isso naquela época, porque ele era muito letrado. Ele era muito mesmo. E também ele dava muito exemplo pelo seu próprio testemunho de paixão a Cristo. Porque foi ele que disse a frase, né? A morte é lucro, né? E o viver é por Cristo. E assim, ele tinha muito, aqui no versículo 8, ele diz: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro perder-te confiado no teu amor. Trazendo para nós um exemplo de liderança. Porque Paulo era um líder nato. E muitas vezes nós não sabemos nos comunicar com as pessoas. A falta de comunicação, ela atrapalha o seu casamento, ela atrapalha o seu ministério, ela atrapalha no seu trabalho, no seu convívio pessoal, porque você não sabe se direcionar às pessoas, né? E aqui ele deu grandes exemplos de quê? De humildade, ele se igualou. Paulo começa a carta dizendo: eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Gente, isso é muito tremendo. É muito forte, porque ele se colocou no lugar de Onésimo, para falar de Onésimo, né, para o seu Senhor, que poderia estar com raiva, com a ira, né, ferido, porque o seu escravo fugiu, né? E ele, nessa carta, fala que ele poderia falar com autoridade, mas ele preferiu pedir que nós possamos nos atentar à maneira como nós falamos, que nós possamos ter humildade nas palavras, porque as palavras, elas ferem as pessoas. E muitas vezes a liderança não se atenta para isso. Porque isso foi uma carta de Paulo para Filemon e para a igreja, para líderes, para as pessoas que faziam parte da igreja também, né? Quando ele também, nós devemos reconhecer o valor das pessoas. Quando ele falou aqui no versículo 10, venho interceder por meu filho Onésimo. Ele não se refere a ele como escravo, ele se refere como filho, dando valor a Onésimo. É isso que devemos fazer com as pessoas, dar o valor daquela pessoa. Porque a gente não se atenta, às vezes uma palavrinha besta para a gente é algo profundo para outra pessoa. A gente tem que reconhecer o valor, independente se é feio ou se é bonito, né? Independente, gente, não existe isso. Cada um de você que está aqui tem valor. Tem muito valor para Deus, para Cristo,
para nós também, porque somos família em Cristo, né? Aqui também ele fala sobre nós sermos pacificadores, porque ele fala lá no 15, pode ser que ele tenha te separado de ti por algum tempo. Ele não fala que ele fugiu, que ele foi rebelde, ele soube usar as palavras, né? Para que pudesse reavê-lo para sempre, né? Assim, não mais como escravo, melhor do que escravo, como irmão amado, né? Gente, isso é forte. Devemos receber as pessoas como irmãos, somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos iguais perante a Deus. Eu não sei falar, o Senhor te capacita. Eu não sei orar, peça ajuda do Espírito Santo, busque mais a Deus, se molde, né? Porque para a gente ser aperfeiçoado, a gente precisa ser moldado. E quem nos lapida é Jesus. Ele que faz a obra na nossa vida, né? Nós devemos, a habilidade de se conectar com pessoas é começar entendendo o valor delas. Você precisa entender o valor de uma alma para Cristo. Você precisa entender o valor do seu discípulo, da pessoa que está apenas visitando a tua célula, né? Você precisa mentalizar a paixão de Paulo, né? Que foi um grande líder, que ele deixou uma lição aqui que eu costumo dizer, toma na tua cara. Porque foi uma lição. Nós devemos nos reaver, nós devemos saber nos comunicar, né? Porque próprio Paulo poderia usar da sua... Me ajuda? Da sua autoridade. Olha, tá vendo? Meu ajudador. Da sua autoridade, né? Mas ele preferiu fazer diferente, né? Uma vez uma pessoa me disse assim: há quanto tempo eu esperava um abraço seu? E eu não sabia disso, né? Eu disse assim: amor, será que eu tenho tanto cara de bicha assim, pessoal, né? Mas não é não. É um simples gesto, né? É um afeto que você tem por alguém. É saber reconhecer o valor de cada pessoa, né? E assim o Senhor nos usa, nos molda, né? Quando nós somos moldados, tudo melhora. Melhora a comunicação no casamento, melhora a comunicação com os discípulos, melhora a comunicação no trabalho, né? E de algumas desses tópicos, a gente pode falar da nossa vida pessoal. Amém? Então eu trouxe aqui um testemunho de quando a gente resolveu falar sobre comunicação, a gente começou a analisar um pouco a nossa vida como um todo, para que eu pudesse trazer para vocês algo que realmente eu faça, que eu seja testemunha. E a gente tem uma empresa no ramo de calçados, e esse período de pandemia, acredito que não esteja fácil para ninguém, né? As vendas de todo mundo baixou, está todo mundo passando um famoso aperreio, né? E eu podia muito bem, assim como Paulo, como autoridade, dono da minha empresa, ordenar que eles melhorassem, que eles crescessem, que eles buscassem mais. E a minha atitude foi diferente. O Robert aqui trabalha na minha empresa, é um dos vendedores. Levanta a mão aí, Robert. Se eu estiver mentindo, tu grita, viu? Além, eu vou começar do zero agora e vou ultrapassar vocês, mas isso com ensinamento, para mostrar para vocês que vocês podem mais. E eu comecei do zero. Passei ou não passei das vendas de todo mundo? Passei. E essa semana passei de novo, porque tu não estava lá. E assim, por que eu queria ensinar isso? Que eu queria mostrar para eles que realmente o valor que eles tinham na minha empresa era muito. Eles só não estavam conseguindo compreender naquele momento, porque estava se abatendo com o que está acontecendo com o Brasil e com o mundo todo. E esse testemunho é realmente isso.
É você